Eu gosto muito de falar, gosto muito de ensinar. Eu acho que nesse meio cristão, principalmente quem trabalha com cinema, a gente precisa se ajudar um ao outro, né? Eu estava falando com o Ari agora há pouco. Eu não gosto muito do termo assim, eu não me denomino assim, por exemplo, cineasta cristão. Eu me chamo de cineasta mesmo, gosto de cinema, gosto de produzir cinema. Eu reflito nos meus filmes aquilo que eu acredito. Então, nos roteiros, naquilo que eu produzo, eu busco colocar nos roteiros assim aquilo que eu acredito. Então, assim, eu fui missionário da Jocum, trabalhei na Jocum durante alguns anos. Aí, logo após isso, eu comecei a estudar cinema. Estudei cinema aqui, um pouco aqui em Curitiba, estudei muita coisa sozinho. Trabalhei numa televisão, num canal de televisão na minha cidade. Eu sou de Maringá, para quem não sabe, né? Do interior do Paraná. Interior, né? Que se fala lá, porta. E lá a gente tem poucas pessoas assim que produzem alguma coisa, né? Então, logo após que eu comecei a desenvolver o trabalho de cinema, eu voltei para minha cidade, morava aqui em Curitiba, precisei voltar para Maringá, cheguei em Maringá e eu não conhecia ninguém que trabalhava com isso lá, tipo, e eu queria fazer cinema, tipo, independente se fosse cristão ou não fosse, mas ia sempre refletir. Por isso que eu digo para você, né? Sempre reflete aquilo que você acredita nos seus roteiros, naquilo que você produz, que você dirige. Então, eu não me importava. Busquei conhecer algumas pessoas lá, encontrei alguns amigos que faziam cinema também, ou estavam tentando. E o que eu percebi era muito isso, tipo, muita vontade de fazer e muito pouco conhecimento, não é? Então, assim, eu sempre busquei ajudar, sabe? Até tem uma frase, eu ia colocar no final, mas vou colocar agora, que é bem interessante. Essa frase aqui, tá? Inclusive, tem até no meu Facebook essa frase aí, coloquei lá, que quando você sabe na profundidade quem você é, existe valor para servir de escada, pronto para que outros vençam. Então, assim, eu nunca fiquei preocupado assim em transmitir para os outros assim o que eu conheço, os contatos que eu tenho, sabe? Já usaram até frases que eu falei assim, como se fosse deles, assim. Eu olhei, achei graça, né? Depois lá, falei, dando bem, né? Deixa quieto, né? Então, assim, a intenção é que a gente cresça junto, né? Como corpo de Cristo, como cristãos, que a gente saiba entender esse valor, né, para ajudar as outras pessoas a crescer também. Então, assim, voltando à questão do cinema, deixa eu só achar aqui, essa daqui, que ia ser a minha início. Então, essa frase também está no meu Facebook, eu gostei bastante dessa frase, não sei quem é o autor dessa frase, eu simplesmente puxei ela, né, e coloquei. Esse é um programa que tem entrar no meu sistema toda hora. Tudo bem? Eu sou um tipo de lente humana, através da qual os esforços de todos são focados. Grande parte do meu trabalho é tomar decisões sobre como todos os grandes talentos com os quais eu trabalho se tornem uma consciência singular. Eu sou um diretor. Então, essa frase resume o papel e o trabalho de um diretor num set. Não só no set, mas antes do set, na pré-produção, na produção e na pós-produção. Então, existem várias coisas dentro do cinema que a gente poderia tratar, que de repente vocês têm curiosidade, né? Mas quando eu conversei com a Verônica, ela me disse assim, Alisson, fala sobre o tema X. Aí eu falei assim, então tá, que tema, ela perguntou para mim que tema eu vou falar. Não, eu vou falar do direção e direção de fotografia. Mas o que eu vou falar na realidade, diferente do que o Roberto falou aqui, é um pouco diferente. Não vou falar do diretor de fotografia e do diretor. Eu vou falar do diretor de fotografia em relação ao diretor de set, o diretor de cena, tá? O diretor de atores, como seja. Tá? A relação dele. Quando começa essa relação do diretor com o diretor de fotografia. Porque antes disso existem, vocês sabem, né, acho que a maioria de vocês, que dentro de uma equipe de cinema, de filmagem, existem N funções. Normalmente, as pessoas que produzem pequenas produções de curtas-metragens, elas acabam usando menos equipamento, menos pessoas, né, acabam sendo uma equipe muito reduzida, né? Normalmente, não sei se vocês conhecem todos os papéis assim dentro da área do cinema? Todo mundo? Alguns?
Eu vou falar o que der tempo para falar, a gente fala. Então tá. Normalmente uma equipe pequena, assim, a gente tem um diretor. Normalmente, até há um detalhe. Porque assim, normalmente na igreja, o cinema cristão, eu tenho percebido isso, o pessoal com tanta ânsia de querer produzir os filmes, acaba trabalhando assim, praticamente fazendo tudo, né? O primeiro diretor que eu trabalhei, que eu não vou citar o nome dele aqui agora, é lá de Maringá mesmo, ele produziu, está no terceiro longa dele, mas ele é meio doidinho da cabeça, assim. E ele, assim, uma hora ele está fazendo uma coisa, uma hora ele começa a fazer uma outra, uma hora começa a fazer uma outra. Então acaba não terminando aquilo que começou. Eu percebi muito nisso dele, essa inconstância, e percebi também que ele acabava querendo assumir todos os papéis, né? Então é muito comum, assim, o diretor pegar, de repente já querer pegar a câmera da mão do diretor de fotografia ou do operador de câmera e querer sair com a câmera filmando porque achou que aquilo ali não está muito bem, que ele vai saber fazer melhor. Né? Então, assim, ou às vezes ele nem tem o diretor de fotografia, que é mais comum nem ter, e nem ter o diretor de arte, e nem ter o operador de câmera. E nem ter o primeiro assistente, nem ter o segundo assistente, nem ter o terceiro assistente. Então, quando você trabalha nessas condições, e logo após você vai trabalhar numa condição mais profissional, você acaba tendo um conflito. Então, eu tive uma experiência dessa forma, né, com alguns diretores. Eles trabalharam, esse diretor trabalhou de uma forma mais, como se diz, mais caseira, chamou os amigos, fez aquele cinema de guerrilha. Quando ele foi fazer o segundo filme, aí ele pensou assim, bom, vamos fazer um filme mais profissional. Aí ele pensou o quê? Não, preciso de um produtor e tal. Me chamou para mim estar trabalhando junto com ele. Aí eu cheguei, vamos conversando e tal, comecei a olhar roteiro, comecei a mudar roteiro, comecei a ver cena que não tinha como filmar, que ia ter dificuldade, ia ser muito cara. Começamos a buscar equipamento, comecei a buscar equipe. Aí ele já queria pessoas profissionais, comecei a buscar pessoas profissionais, defini uma câmera que ele ia comprar, ele comprou a câmera que ia filmar. Né? Comecei a buscar os atores, fui com ele para o Rio de Janeiro, para buscar uma atriz lá no Rio de Janeiro, fomos conversar com a produtora para conhecer uma pessoa conhecida lá do Rio de Janeiro para colocar no filme, pensando no mercado futuro, né, na mídia que daria, sabe assim. Porque assim, eu não penso no cinema assim, mesmo sendo cristão, somente assim, vamos fazer cinema por arte. Né? Você pode até fazer, vamos lá, vamos transmitir na sua igreja, lá vai passar na sua igreja. Agora, quando você pensa assim, eu quero conduzir uma carreira de cinema, eu quero ser um produtor de cinema, quero produzir filmes que toquem as pessoas, que alcancem as pessoas, que faça diferença na vida das pessoas. Né? Estou sendo bem cristão aqui agora, né? Falando assim na linguajar assim, né? Bem cristão mesmo. Né? Quer perguntar alguma coisa? Sim, glória a Deus, aleluia. Então, né? Mas a gente, como cristão, a gente não tem que pensar somente assim, tipo, eu vou fazer um filme ali, né? Tipo, né, tem um testemunho do irmão lá, eu vou pegar uma câmerazinha ali, tipo, que eu tenho, né, e tal, eu vou fazer um filmezinho lá e tal. Bom, tudo bem, você vai fazer aquilo, vai ser bem, você vai apresentar na sua igreja, vai jogar lá no telão lá, tudo bem. Se você quiser ir para o cinema, a grande ilusão, que é muito complicado, você jogar um filme no cinema. E às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou produzir um filme, é o filme da minha vida, é uma bala na agulha, né? Uma bala na agulha. Normalmente os cineastas aí, os nacionais aí, os que eu estou falando, cineastas no geral, eles vão lá, entram na lei de incentivo, aprovam um projeto na lei de incentivo, com muito custo eles conseguem captar o recurso que eles precisam para produzir o filme deles, o longa ou curta. Aí eles têm uma bala só na agulha, eles pensam assim, meu Deus, eu tenho uma bala na agulha, né? Eu nunca fiz um filme, consegui aprovar um projeto, consegui levantar a verba para fazer o filme. Juntei a equipe técnica, juntei todo mundo, consegui os atores legais, né? O que eu vou fazer agora, né? Tipo assim. Aí ele tem um roteiro que não é grande coisa. Aí ele acaba querendo fazer o quê? Ele faz um filme arte. Ele faz um filme arte. Ele faz um filme assim, um filme que vai levar o meu nome. Né? E aí não pensa em alguns detalhes dentro dessa correria toda que ele tem que pensar para que isso haja uma repercussão. Senão a gente não alcança nada. O Daniel com o Labirintos Internos, né? Não devia ter citado o nome agora aqui, mas tudo bem, eu posso citar porque eu fui um dos produtores do Labirintos Internos. Até eu trouxe o trailer dele, vou mostrar para vocês, para quem não viu. A gente teve uma dificuldade assim, porque no início da produção do filme, a gente pensou assim, o Daniel conversando comigo, a gente ficou 10 dias em Campinas antes do início das filmagens. A gente filmou em Campinas. Então levou 28 dias de filmagem em Campinas. Um filme de 147 minutos. Gravado com uma Blackmagic 2.5K. Não foi 4K, tá? Aquela Blackmagic não é 4K. Foi 2.5K. E usamos um kit de lentes Zeiss.
né? E durou 28 dias. No total, eu fiquei com o Daniel uns 15 a 20 dias antes da produção, me encontrando com ele, assim, indo para Campinas, voltando para Maringá, ele vindo da Bahia, né, porque ele mora na Bahia. E chegamos depois, ficamos 10 dias em uma semana esperando os atores chegar e a equipe técnica toda chegar em Campinas. Aí ficamos no total uns 45 dias, assim, uns 40, 45 dias ficamos em Campinas, eu e ele lá, morando lá, dormindo numa igreja que não era mais usada, né, num alojamento ali, empoeirado, que me deu uma crise de rinite terrível, né? E a gente teve o apoio também não posso esquecer, da companhia Giovanni Si, né, que cedeu o escritório deles para a gente poder usar como hospedagem também para as atrizes e para parte da equipe técnica. A gente dividiu em 2 casas. Aí que os homens da equipe técnica ficaram na igreja e as meninas e a parte feminina da equipe técnica ficou na casa da Giovanni Si. Então, assim, a gente teve uma grande dificuldade. Nós começamos a conversar assim desde o início do filme, assim, a respeito disso. E ele tinha uma atriz principal e essa atriz principal acabou que teve uma dificuldade com ele, precisou mudar ela. Aí mudou para uma outra, a outra deu problema também, mudou para uma outra, né? Então a gente teve 3 dificuldades com essa atriz principal. Aí eu falei para ele assim, olha, então vamos fazer o seguinte, você está trabalhando comigo agora? Beleza. Então entrei em contato com o Rio de Janeiro lá, com uma produtora que eu conheço lá, uma produtora de elenco. Aí eu falei assim, olha, marquei com ela, vamos com ela. Aí descemos de Campinas para o Rio de Janeiro, para encontrar ela lá, e chegamos lá, ela apresentou uma ex-Big Brother pra gente, uma menina que tinha acabado de sair do Big Brother 13, e falou assim pra gente, ó, o negócio é o seguinte, ó, que ela já me conhecia já há muito tempo, né? Ela chegou pra mim e falou pro Daniel também, o Daniel também na mesa ali, né, não acreditando, né, naquela situação. E aí ela falou assim, o negócio é o seguinte, se vocês colocarem ela no filme de vocês, com um papel que seja bom pra ela, porque realmente a menina era uma boa atriz. Ela era uma boa atriz, dançarina de flamenco. Eu não vou citar o nome dela também aqui, que não cabe. Mas, assim, era uma boa atriz, realmente. E não teve oportunidade. Acabou saindo da casa do Big Brother, assim, saindo com o nome feio lá, né, normalmente, né, por as coisas que aprontou ali dentro, né. E ela queria mudar um pouco essa reputação. E essa produtora do Rio de Janeiro, ela é evangélica, sabe? Ela é cristã, é do interior ali do Paraná também. E ela falou assim, se vocês colocarem ela no filme, eu vou abrir para vocês a Ego, Caras, Contigo, e jogo vocês em todas essas mídias assim, falando que vocês estão produzindo um filme com ela. Poxa. Aí o Daniel, olhamos um para a cara do outro assim, aí ela saiu com a atriz, né, com a menina. Olhei para a cara do Daniel, o Daniel olhou para minha cara e ficamos pensando, se que vale a pena. Eu falei assim para o Daniel, assim, Daniel, o negócio é o seguinte, ó. Quando a gente vai produzir um filme, se você quer mídia, se você quer alcançar, se você quer chegar e mandar para um cinema, você tem que ter mídia. Você tem que ter mídia. Porque se você não tiver mídia, você não vai conseguir mandar esse filme para o cinema. Infelizmente, quando você chega numa distribuidora lá, eles vão chegar para você e perguntar assim, qual ator da Globo que tem no seu filme? É verdade, já aconteceu isso. Já aconteceu isso com outro produtor que eu trabalhei também, mesma coisa, chegou lá e perguntou, tem alguma atriz da Globo? E não tinha, ele não conseguiu distribuir o filme dele na sala de cinema. Então o Daniel acabou, no final das contas, não escolhendo uma atriz conhecida, acabamos buscando uma atriz boa também, que trabalha na Record, ela faz série Rei Davi, etc., que era boa, mas não tem muito conhecimento de mídia, assim, não era apoiada por uma produtora dessa, uma agente. E o filme ficou muito bom, ela foi muito boa atriz, o filme ficou de arrebentar, mas assim, foi indicado a 12 prêmios no Festival de Cinema Cristão agora, está indicado. Provavelmente vai ganhar um par deles também, porque realmente o filme está muito bom mesmo, assim. Vai competir com o do Giovanni Si lá, chamado Metanoia, né, que também não é ruim, então é um filme muito bem feito também, a qualidade técnica dele. Mas assim, o que chegou? Aí quando a gente foi distribuir o filme, o Daniel não conseguiu distribuir o filme. Ele conseguiu jogar numa sala de cinema, mas não conseguiu jogar em todas as salas de cinema que ele queria. Por quê? Exatamente aquilo que eu falei desde o início para ele. Falei assim, se você quer mídia, você tem que ter mídia. Se você não quer mídia, então faça DVD e distribua e venda o DVD. Produza o filme para DVD. Eu, particularmente, digo para vocês, poderia até ficar quieto, falar assim, não vou falar isso, né? Tipo, mas particularmente, eu vou produzir DVD. Eu não estou produzindo mais filme para cinema. No meio cristão, entendeu? Eu não estou produzindo mais. Por quê? Quando você pensa assim, eu estou produzindo para DVD, estou produzindo para uma distribuição em massa, então o DVD é muito mais prático e muito mais barato, e você não precisa colocar pessoas muito famosas no filme. Adoro Sessão da Tarde, estava falando para ele e para o Aren, né? Gosto muito de assistir Sessão da Tarde. Os melhores filmes.
Você assiste Sessão da Tarde, você vê que é um filme que não tem nudez, raramente fala de alguma apologia à droga, e são filmes que são filmes lá feitos lá nos Estados Unidos, em Hollywood e tal, são feitos por americanos, claro, né? Que moram em Hollywood tem que ser americano, mas assim... Mas o que eu acho interessante, porque eles têm tanta influência cristã lá nos Estados Unidos, que esses filmes da Sessão da Tarde, os que passam na Sessão da Tarde, são filmes que mesmo não tendo uma temática crentez, que eu costumo dizer, né, que são aqueles filmes que são bem crentes mesmo, não sei que você olha, oh meu Deus do céu, né, e não tem uma temática crentez, mas passam uma verdade. Você assiste a Sessão da Tarde, você vê lá um filme de um cachorro, e o cachorro, esse tempo eu estava assistindo um filme lá de um cachorrinho, lá, e eu lembrei, falei, conheço essa história. É a história daquele cachorro japonês. Os americanos pegaram aquela história daquele cachorro japonês que esperava o dono na porta na estação de trem, e aí pegaram e fizeram um remake americano da história do cachorro, e a história é muito bonita. Você assiste assim. Outro dia também assisti uma outra de um pai que perdeu o filho na floresta, e ele ia orar a Deus e clamava a Deus assim, tipo, vamos achar meu filho, e ficava num conflito interno, buscando a Deus o que ele tinha errado para ter acontecido aquilo com o filho dele, achando que o filho dele tinha sido morto e tal, e no final das contas não tinha sido morto e tal. Então assim, é bacana assistir Sessão da Tarde, para quem tem tempo. Gosto muito. Mas voltando ao assunto, né, que eu estava falando, a questão da mídia, né? Depois eu vou voltar à questão da relação do diretor e o diretor de fotografia. A mídia é muito importante, né? Então, assim, do cinema em geral, gente, 90% das salas de cinema são destinadas ao cinema americano. Normalmente, esses filmes chegam no Brasil em maio. Tanto que os produtores nacionais, eles não lançam os filmes dele nessa época por conta da chegada desses filmes estrangeiros. Que chegam em massa. Normalmente, essas grandes produtoras, Warner Bros. E etc., eles já têm os contratos feitos com essas distribuidoras assim, para que reservem quantidade de salas para eles, para que eles coloquem os filmes deles. Agora, de 10% que sobrou para o cinema nacional, ainda não são todas as salas que são feitas para digital. Que são ainda em película. Então acaba sobrando muito pouca coisa, né? Se você fosse fazer o seu filme de uma forma que você não pense nele, não que você pode até não ganhar dinheiro nenhum. Você pode até não ganhar dinheiro nenhum. Você pode fazer assim pela fé, né, fazer igual o Daniel lá, que o Daniel divulgou lá, né, não estou nem falando mentira, você pode ver lá, o Daniel falou que chegou a vender a casa dele para poder botar dinheiro no filme, gastou 158 mil, se eu não me engano, no filme que a gente produziu. Tá, eu tive lá e vi o gasto, sabe assim, eram 35 pessoas se alimentando todo dia, locação, equipamento, vários gastos assim, que a gente não achava que não ia gastar, de repente tinha que gastar, então assim, pulava miúdo lá, sabe assim. De noite comia pizza, na hora do almoço comia marmitex todo dia, sabe assim, era uma quantidade de marmitex enorme. Eu lembro que, e aí tinha pessoa que comia de uma forma, outra do outro, era uma dificuldade, foi um gasto muito grande mesmo. E assim, ele está lutando, sabe? O Daniel está lutando mesmo, é louvável mesmo assim o trabalho dele, né? Eu segui com ele há um certo período assim, agora estou esperando mais algumas decisões que ele vai tomar lá. Mas assim, ele está sendo realmente muito valente nisso, né? Da forma, e ele é sempre aquilo, né? O cineasta, ele tem uma ideia e ele luta com aquela ideia dele lá, e não adianta você discutir com ele que ele é teimoso e vai naquilo mesmo, não adianta, né? Então, assim, cada um tem sua ideia. Mas assim, todos vocês que querem ser um cineasta, ou que gostam de fazer filme, querem produzir, querem dirigir, querem trabalhar de alguma forma, ou atuando, que vocês tenham esse entendimento dessas dificuldades também. Não quero falar só das dificuldades também, sabe assim, mas existem sim essas dificuldades, né? Que não é só o cinema, que se o cinema lá fora, o nacional, está enfrentando tanta dificuldade, quanto mais a gente vai enfrentar também essas mesmas dificuldades, muito mais. Se já é difícil para um cineasta lá, igual aqui em Curitiba mesmo, eu posso até citar o nome de um que foi meu professor, que foi o Ali Muritiba. Não sei se vocês conhecem o Ali. O Ali foi meu professor de documentarismo. Então, ele tem uma dificuldade tremenda, gente, de poder colocar o filme dele, sabe assim, é muita luta. Normalmente, uma dica que eu dou, uma dica, novo cineasta. Produzam curtas, tá? Não entre assim logo de cara querendo fazer um longa, sabe? Porque o longa não é fácil, é desgaste emocional e físico. Claro que
quem ama o cinema, eu posso trabalhar domingo das 6 da manhã às 2 da madrugada, entendeu? Porque eu não sinto cansado, me canso, mas estou contente, né? Porque eu amo aquilo que eu faço. Mas assim, a facilidade, a vantagem de você partir para o curta é o quê? Faz igual o cineasta lá fora. Você tem que olhar, gente. Gente, quando eu pensei em estudar cinema, o que eu pensei? Eu pensei assim, quem que faz cinema no mundo, né? Estados Unidos. Você pensa que eu leio livro em livro brasileiro? Não leio. Eu só leio livro americano. Se eu mostrar para você ali, eu tenho um monte de PDF de livro que eu achei, comprei também na Amazon Books, livro do exterior em inglês para mim ler, sabe assim? Me forcei a aprender a ler bem inglês para mim poder estudar o que eles estão aprendendo lá fora, entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar os cineastas lá fora, esses daí que estão lá fora, ver o que vocês estão fazendo, o que eles estão apanhando, e aprender com eles. Falar assim, meu Deus, né, mas está difícil mesmo, ele está tendo uma dificuldade nisso. E a gente começar a aprender deles. Senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, o que os cineastas lá fora eles fazem? Curta, 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 longa. 3 curta, 4 curta e um longa. Normalmente eles vão assim, tipo 1, 2, 3, 4, quando eles fazem o quinto curta dele, eles partem para um longa. A grande maioria percebi isso. Por quê? Curta, festival. Festival, 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 festival. Aí há indicações de festivais. O custo para fazer um curta é muito menor. E a produção é muito menor também. Então você consegue produzir uma coisa de melhor qualidade. Então, manda para festival, ganha um prêmio, é indicado, volta aquilo para ele, para o cineasta, e fala, pronto, né? Já tive um. Porque não adianta você pensar assim, não, sou um cineasta cristão, eu tenho que ser humilde, não quero toda a glória seja dada para Deus. Tudo bem, tá certo, tem que ser assim mesmo. Só que se você não vai chegar em lugar nenhum, se você não construir uma carreira como cineasta, em pensar assim, não, eu quero realmente alcançar as pessoas. Como eu gostaria de um dia, um filme meu assim ser conhecido, eu poder sentar ali no banquinho do Jô, né? E o Jô perguntava a mim, como é que vocês fizeram esse filme aí? Eu falava, Jô, graças a Deus, olha, Deus foi bom, Deus me abençoou, e aí tudo deu certo, a gente busca inspiração do Espírito Santo, de Deus, não é? É isso. Nunca vai acontecer isso, a gente pensar assim, né? Então a gente não é que eu estou falando para vocês serem orgulhosos, se acharem o máximo, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo assim, pensem como profissionais mesmo. Busquem a perfeição, porque se você não for perfeito nessa área, gente, infelizmente, não há lugar. Eu sempre falo assim, quando estou trabalhando com o pessoal, tipo assim, o cinema é um negócio que você tem que saber brincar. Tem que saber brincar. Eu fico chateado quando eu estou num set assim, eu vejo alguém que não sabe brincar. Sério, porque eu me divirto. Então, cada um tem que cumprir o seu papel. Então, se o diretor chamou alguém, chamo ela para ser assistente de direção. Ela tem que cumprir o papel dela de assistente de direção. E se eu chegar e for começar a fazer o filme, pegar ela lá e deixar ela de canto e ela não está cumprindo o papel, normalmente eu faço isso, quando eu vejo isso acontecer. Quando eu estou assim na produção e eu vejo que o diretor chamou alguém para trabalhar de alguma área e aquela pessoa não está exercendo a função que ela deveria estar exercendo, eu chego para ele e falo assim, olha, você tem um assistente de direção. Você tem um contra-regra. Por que você não está usando ele? Por que você está pegando a câmera do teu operador de câmera, está pegando a câmera do seu diretor de fotografia? Não, você não é para fazer isso. Por que você não deixa a diretora de arte olhar no monitor e ver o que está sendo filmado? Ela está tentando cumprir o papel dela. E aí o diretor fala, não precisa olhar. A pessoa fica chateada, porque cada um sabe o seu papel. Normalmente as pessoas que conhecem todas as áreas dentro do cinema, que trabalham profissionalmente, querem cumprir o seu papel à risca. A nossa diretora de arte do Labirintos Internos, ela é uma menina muito boa, sabe assim, indico ela para vocês. Né? Agora esqueci o nome dela. A Eliane Goliver. Uma ótima diretora de arte. Teve uma vez que eu estava assim, fazendo uns trabalhos assim, olhei ela no computador, eu fiquei olhando assim, pensando, o que isso tanto faz no computador? Eu olhei assim na tela do computador dela, ela já tinha feito uma planta baixa em 3D do set, montando a parede a cor que ela queria, a cama onde que ela queria, tudo no set assim, sabe assim. Ela estava cumprindo o papel dela, ela estava brincando, ela estava se divertindo, entende? Então chega no set o diretor, muitas vezes, o mais estressado às vezes eu tenho 2 estressados, né? O produtor e o diretor são 2 estressados. O produtor em primeiro lugar, por quê? Porque ele quer que a coisa funcione, né? E quando ele vê alguma coisa assim que não está assim, ele já fica assim, né? Pô, chateado porque tinha que estar, porque tudo funciona
de acordo. O diretor no set, porque ele quer que a imagem, a qualidade seja do jeito que ele quer. Quando ele não vê alguma coisa, se ele vê que o diretor de fotografia está muito devagar, não está brincando direito, ele já quer tomar a câmera na mão do diretor de fotografia. Né? Mas assim, cada um é para cumprir o seu papel. E no set é para a gente se divertir. Se divertir, assim, para mim é divertido. Se para vocês fazem cinema assim, é estressante, para mim não é. Para mim é divertido. Eu gosto muito do que eu faço. Se eu pudesse, assim, sabe, tipo assim, ajudar as pessoas a chegar ali na hora, ali ficar como se fosse supervisor, falando, olha, você está fazendo errado isso daí, ó, viu? Isso aqui você tem que fazer de outra forma. E ficar cuidando, assim, dentro do set, assim, para todo mundo cumprir seu papel, assim, porque eu acho, assim, a gente tem que fazer isso, para que a gente consiga ser como o pessoal lá fora, senão a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Não é verdade? Então, quando você chega nesse momento que você tem que lidar com o diretor de fotografia, é um momento assim, muito importante, porque dentro do set, você que estuda cinema também, você deve saber que o único que pode chegar assim e falar assim dentro do set, assim, olha, não vamos filmar, é o diretor de fotografia. O único que pode falar assim dentro do set, fora o diretor, que pode falar é o diretor de fotografia. Quando a câmera está com algum problema, quando existe algum problema de luz, alguma coisa, é o único que pode falar isso, ninguém mais. Além dele, o diretor. São os únicos que podem fazer isso. Né? Então, o diretor de fotografia é o único que vai ter essa autoridade, vamos dizer, de certa forma, dentro do set. Então, quando você começa a lidar com ele, dentro da produção, você começa a lidar com ele já na pré-produção. Então, você se reúne com ele, no caso, eu vou dando um exemplo lá do Labirintos Internos, né? Então, a gente precisava escolher um diretor de fotografia, o Daniel tinha um diretor de fotografia que tinha trabalhado com ele, que não era bem um diretor de fotografia, era uma pessoa que conhecia a câmera assim, trabalhava com ele, e eu tinha o meu diretor de fotografia. Né? Que é uma outra dica que eu dou para vocês, tá? Se você trabalha em área diferente, se você é diretora de arte, monte a sua equipe. Quando alguém te chamar e falar assim, eu quero que você seja diretora de arte, quem vai definir quem trabalha com você é você. Porque quem vai se entrosar com você, você que sabe, entende? Quem vai se entrosar melhor. Então, o diretor de fotografia, ele tem o maquinista, ele tem o eletricista, ele tem o primeiro assistente, segundo assistente, terceiro assistente. Às vezes até quarto. Então, é bom que o diretor de fotografia já tenha essa equipe. Pessoas entrosadas com ele, já trabalham com ele. Então, quando me chamam para produzir, eu já falo assim, eu já tenho minha equipe. Eu tenho meu diretor de fotografia, eu tenho a minha diretora de arte, eu tenho e essa minha diretora de arte, ela tem a figurinista dela, já tem todo a pessoal que trabalha para ela, e o diretor de fotografia também tem os assistentes dele todo. Então, quando eu vou, já vou com a equipe. Então, eu falei para o Daniel, Daniel, então, eu tenho meu diretor de fotografia. Eu vou trabalhar com você, só que eu levo o diretor de fotografia. A Daniel falou, tudo bem, ela é bom? É. Então tá. Então, o diretor de fotografia acabou definindo a câmera que o Daniel comprou. Né? Que o Daniel acabou comprando a Blackmagic, a 2.5K, para poder fazer o filme, e a lente também foi eu com ele, com a decisão também do diretor de fotografia, que o diretor de fotografia não estava com a gente desde o início, né, que é o Pete Ramos. Ele não teve desde o início com a gente na pré-produção, mas ele optou, por telefone eu falava com ele, então acabamos escolhendo uma kit de lentes Zeiss, por serem da mesma claridade todas elas, porque é melhor filmar com as lentes da mesma marca, do mesmo estilo, para não ter diferença depois. Né? Então a gente optou por isso. Então alugamos só para você ter uma ideia de custo, alugamos 28 dias de filmagem, R$380 o dia. De um kit de lentes Zeiss. Se nós fôssemos comprar, nós pagaríamos R$19 mil o kit de lentes Zeiss. Isso na locadora lá em Campinas, que a gente locou. E teve algumas coisas que a gente comprou, porque o preço a gente ia precisar todo dia, o preço acabava da locação, ficava igual ao preço da compra. Então, vamos adquiri-lo uma vez, então já comprava, já ficava para o Daniel. Né? Então, já ficou para o Daniel, levou com ele lá. As roupas mesmo, comprou tudo na 24 de março, lá o figurino. Gastou muito dinheiro com figurino, sabe? Era muito figurino, gente, muito mesmo. Gastou, acho, se eu não me engano, foi mais de R$12 mil que o Daniel gastou somente com figurino. E depois essa roupa foi distribuída entre o elenco, sabe? Os atores ficaram com a roupa, vendeu um monte de coisa também. Mas assim, gasta-se muito. Longa-metragem é muito gasto. Né? Quando você faz um curta, você tem a facilidade, né, de você chegar na sua igreja, assim, você que é de uma igreja evangélica, né, ou qualquer uma outra denominação, você chega assim e fala assim, olha, mutirão, né? Preciso de roupa, preciso disso, né? Mas a gente tinha uma dificuldade de fazer isso na igreja, porque a gente estava fazendo um filme sobre prostituta, né? Como que a gente chega, olha,
eu preciso de mini saia, meio arrastão e, né, não tinha jeito, né? Então, 24 de março, né, comprar aquelas roupas de puta, né? Perdão da palavra, era roupa... a gente tava fazendo um filme que era o quê? De prostitutas, né? De putas mesmo, né? Era um filme que reflete isso. Eu vou mostrar para vocês o clipezinho, o trailer do filme. Quem consegue imaginar que elas vieram de algum lugar? Pensar que em algum lugar por aí elas têm uma família, uma casa, uma história. Nós mulheres somos assim, a gente não quer se abrir pelos interesses do marido. Olha, a gente prefere que o homem se abra pra gente. Ela não esteve sempre ali. Ela chegou ali por algum motivo. Mas o que faz ela ficar ali? Se vender pra um, pra outro, pra outro. Qualquer um que aparece. Bem que o Beto falou que você era um cara bacana. Vagabunda! Você sabe, eu sou homem. Fica comigo. Seus amigos, a igreja, ninguém vai aceitar uma pessoa como eu ao seu lado. Não mereço isso. Mas porque eu ainda gosto dela. Vem te buscar, vamos pra casa. Nem se você oferecer muita grana. Só vim tirar o que é meu daqui. Ele vai matar a gente! Eles foram infelizes para sempre. Arrebenta com ele! Não! Vamos, arrebenta! Eu te amo. De onde vem o socorro? Dos Silas. Eu vou sair daqui. Mas eu não vou desistir de você. Foi muito forte mesmo fazer esse filme aí, sabe, assim, bem trabalhoso mesmo, assim, emocionante saber que fiz parte de um trabalho como esse, assim, logo vai estar em DVD, já está distribuindo DVD, se eu não me engano você consegue comprar pela internet no site da Ponte Filmes, mas ele também vai começar a distribuir também, logo chega aqui em Curitiba também, provavelmente eu devo também estar com esses DVDs para distribuir depois, mas assim... foi uma experiência muito marcante, assim, porque nós trabalhamos com uma equipe completa, né? Nós trabalhamos com uma equipe completa nesse filme. Nós tínhamos um logger, a gente filmava o dia inteiro. Chegávamos assim, a gente trabalhava das 8 horas da manhã até as 2, 3 horas da madrugada, chegava em casa ainda com todas as imagens captadas e tinha que descarregar no computador, que já tinha uma ilha montada ali, descarregava e já ia montando, fazendo a montagem já para o editor, então ficava o pessoal, esse logger ia dormir lá pelas 6 horas da manhã, né? Então assim, era todo dia dessa forma, a gente tinha uma folga no meio da semana só. Então foi muito trabalhoso assim para a gente fazer o trabalho, mas o trabalho ficou muito bom mesmo, assim, vocês vão gostar muito do filme quando vocês tiverem a oportunidade de assistir. E a relação assim que a gente tinha com o diretor de fotografia, que é o tema do nosso debate, né, da nossa palestra, é que assim, o diretor de fotografia, você começa a definir até a questão do set com ele, né? Porque o diretor, quando você faz a decupagem, vocês sabem o que é decupagem de roteiro? Você sabe, né? Todo mundo já... Uhum. Posso falar, né? Então tá, eu vou falar tudo. Então assim, para quem não sabe, então quando você tem um roteiro na sua mão, você faz 2 decupagens nesse roteiro. Eu particularmente, tá? Eu vou falar, o que eu estou falando aqui é o que eu faço, tá, gente? Tem muita gente que faz de uma forma diferente, tá? E eu conheço as outras formas de ser feito também.
Normalmente quem escreve roteiro gosta de usar os Celtics, né? Celtex? Como é que é a pronúncia? Celtex? Celtex, a pronúncia correta, né? Sempre uma dúvida em relação a essa pronúncia. Celtex. Tem uns que falam Celtics. Hã? E é gratuito o Celtics, né? Você consegue baixar na internet lá, CELTX, para quem não conhece ainda. Para que serve o Celtics? Para formatar o teu roteiro no formato padrão de roteiro, baseado, claro, nos Estados Unidos, em Hollywood, né? Então é um padrão chamado Master e Scenes. Certo? A pronúncia, hein? Master Scenes. Cines. Certo. Mas o inglês não está muito bom, não. Master Scenes, tá? Então é Master, M-A-S-T-E-R, S-C-E-N-E-S. Scenes. Só a pronúncia que eu estava errado. Tá. Então, mas na realidade eu uso outros aplicativos também. Existem outros aplicativos. Eu uso Final Draft. Pronúncia correta? Final Draft? Tá certo? Que é um outro aplicativo também para roteiro, né? Que, então, você começa a escrever ele é muito fácil de aprendizado, você começa a colocar o roteiro ali, ele já te explica, normalmente tem um menuzinho do lado explicando como é que você vai fazer, e você vai montando, formatando o teu roteiro assim no formato padrão, tá? Futuramente, assim, quando a gente tiver uma outra oportunidade com vocês, assim, se abrirem essa oportunidade, eu posso até dar uma aula de roteiro e explicar a formatação, e até desde a concepção da ideia até a formatação do roteiro. Com relação ao roteiro, então, quando você tem um roteiro na mão, normalmente existe um padrão nacional e um padrão internacional do que seja um curta e do que seja um médio e do que seja um longa, né? No Brasil, se eu não me engano, até 35 milímetros ainda é curta. Aqui no Brasil? Aí até 70, não acho que não sei, eu acho que não sei se acho que até 35 milímetros. Porque assim, ó, até 35 milímetros, você sabe? Já ouviu falar disso? Então existe muita divergência com relação a isso, assim. Eu sei do seguinte, ó. A partir de 50 minutos para cima, já é um longa-metragem. Não é isso? É isso. O média está entre os 50 minutos até os 20 e poucos assim, minutos, ele é um média, e abaixo disso já é curta. Então, quando você recebe, independente se é um curto, se é um longa, a quantidade do trabalho que é diferente. Você vai ter que fazer uma decupagem. A primeira decupagem que você faz é uma decupagem técnica. A decupagem, eu particularmente, eu faço assim. Primeira decupagem técnica, eu vou tirar de cada texto daquele ali, todos os elementos que vão ser necessários à cena. Então, se eu pego um texto lá, eu vou mostrar aqui para vocês um roteiro. Deixa eu abrir o Celtics aqui. O Celtics. Devolução, compartilhado. Deixa eu ver. Aqui. Tá. Então aí a gente tem um roteiro, né? Que eu não vou falar de roteiro agora, só vou dar uma pinceladinha rápida. Aqui, você tem um roteiro dessa forma quando você recebe ele. Aí o diretor ele vai fazer uma decupagem desse roteiro, ele vai pegar cena por cena dessa. Tem muita gente que numera, coloca cena 1 ou sequência 1, sequência 2. Na realidade, no formato Master Scenes. No Master Scenes, você não coloca essa questão de sequência, tá? Essa sequência é coisa de brasileiro que gosta de colocar isso daí. O padrão é esse, é bem limpo mesmo, o texto tem que ser bem assim, limpo, claro, exatamente mostrando o que você está vendo mesmo. Tem que ser bem visual mesmo, não pode ter muito detalhe, igual o livro que a gente vê, aquela questão do psicológico, do personagem, não tem nada disso, então tem que ser aquilo que você realmente está vendo em cena. Não pode ter descrição de câmera, nem informação para o ator também. Tem muita gente que faz isso, coloca ali alguma coisinha debaixo do nome do personagem ali, que ele bota a mão no queixo e tal. Essas coisas os atores não gostam que fazem, tá? Não gostam que façam isso, eles gostam que deixe liberdade para eles. Você pode, como diretor, posso conversar com o ator e dar até alguma dica assim, para ele assim, do que ele deve fazer, mas no roteiro eles não gostam muito de ver isso, sim, dá a impressão que a gente está querendo forçar ele a fazer alguma coisa, você acaba, se o ator não for bom, ele acaba fazendo aquilo que você colocou ali,
e aí você está perdendo uma atuação mais realística, né? O que a gente quer no cinema é a verossimilhança, né? Então você acaba não tendo a verossimilhança. Quem sabe o que é verossimilhança? Quem não sabe o que é verossimilhança? Sabe o que é verossimilhança? Verossimilhança é verdade. Vou explicar bem uma linguagem mais real. Tem o teatro, você chega lá no teatro, lá ele está, oh meu Deus, aquela coisa, oh, né? No cinema não, no cinema ele vai falar normal, eu quero a verdade, eu quero a pessoa real. Então é essa verossimilhança, eu quero que seja parecido com a verdade, né? Então, quando o diretor ele pega um roteiro, ele pega cada uma dessas cenas aqui, que estão divididas pela locação, né? Você vê que ali interna em casa escritório é uma locação. Aqui a cozinha também, a casa-cozinha também é outra locação. Cada ambiente que a câmera, toda vez que a câmera tem que se movimentar e sair de um ambiente para outro, é um outro cabeçalho que você vai ter que fazer. Toda vez que ela sai de um ambiente para o outro, que muda o set, que muda o ambiente que está sendo filmado. Mesmo que seja dentro da casa. Normalmente eu coloco daquela forma, eu coloco casa, escritório, casa, cozinha, casa, escritório de novo, porque a câmera saiu do escritório, passou para a cozinha, depois ela voltou para o escritório novamente. Então eu coloquei dessa forma. Né? Então quando você pega um daquilo lá, você vai começar a fazer o quê? Uma decupagem. Você vai começar a pegar aqui, bom, eu tenho uma casa escritório. Primeiro eu tenho uma casa, tem uma locação. É uma casa. Então, dentro dessa locação, eu preciso do escritório. Bom, se eu preciso do escritório, eu preciso do quê? Eu preciso de uma escrivaninha, eu preciso de uma mesa. Né? Ele não é vazio, esse escritório. Então, aqui já está falando para mim, ó, na mesa tem 2 monitores, então eu vou precisar de 2 monitores. Então, eu começo a fazer uma decupagem técnica de tudo aquilo que está aqui no meu roteiro. Então, assim, um monitor. Então, eu tenho uma mesa, tenho 2 monitores que eu vou precisar também. Eu vou precisar de um escritório. Bom, no escritório, eu vou precisar de algumas coisas, uma mesa e tal, etc., uma cadeira e tal. Aí tem o monitor está parado e pausado em um filme, então eu vou precisar de que um dos monitores esteja com um filme. Então eu tenho que providenciar esse filme também para fazer essa cena. Né? E um outro está com o Facebook aberto, normal. Aí tenho aqui um ator, no caso, um personagem, que eu vou precisar de um ator para que faça esse personagem. Aí aqui eu tenho vou fazer a decupagem agora da parte da cozinha. Então, bom, eu vou precisar primeiramente a locação, na mesma casa, uma cozinha. Necessariamente, quando a gente vai produzir o filme, a cozinha não precisa ser na mesma locação, não precisa ser na mesma casa. Vai depender da tua diretora de arte. Por exemplo, você vai na cozinha minha, a minha cozinha é bonita. Aí fala, olha, a tua cozinha é legal, eu vou filmar na tua cozinha. A sua cozinha vai ser a cozinha da minha casa. Né? Mas você vai na casa do Roberto lá e o escritório dele é bonito. Mas o meu escritório não é legal. Então você filma no escritório do Roberto e filma na minha cozinha. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Então aqui a gente já tem uma outra locação, casa-cozinha. Tá? E outra coisa também que você tem que prestar atenção é a questão do horário que vai ser feito. Normalmente, tem gente que coloca assim, à tardezinha, de manhãzinha. Isso não existe em roteiro no formato Master Cines. Tá? Não, é só noite e dia. Tá? Não coloque se entardecer, não precisa disso. O horário, você que vai definir o horário que você vai filmar. Só precisa saber se vai ser à noite ou vai ser de dia, por conta da luz que o meu diretor de fotografia vai precisar. Tá? Então, muitas vezes a gente filma até de noite e durante o dia. Dependendo da situação, por conta da agenda dos atores, você acaba tendo que transformar o dia em noite. Aí você tem todo um trabalho da arte, que é bloquear todas as janelas com papelão, com lona, etc., para fazer o ambiente escuro, né? Trabalhar com uma luz diferente para que pareça a noite. Pareça a noite, isso. E ao contrário também, quando tem que precisar de dia, aí eu vou precisar de umas luzes também para fazer luz de dia também, quando é de noite. Tá? Então aqui, cozinha e tal, eu sei que é uma cozinha, vou precisar de um relógio. Esse relógio vai ter que estar marcando 18 horas, então quer dizer, o pessoal da continuidade, a diretora de arte, vai ter que prestar atenção com relação a isso. Vou precisar de uma geladeira, vou precisar de uma Coca-Cola. Só que essa geladeira também, ela não vai poder estar só com a Coca-Cola dentro dela, não é verdade? Então aí que é a questão da direção de arte. E o diretor prestar atenção, e o continuista prestando atenção nessas coisas também. Todo mundo, não só eles, mas todos aqueles da sua equipe, tem que todos trabalharem em função do filme. O personagem principal desse trabalho que vocês estão fazendo é o filme. Então todo mundo tem que trabalhar em prol do filme. Se uma coisa vá contra o filme, você pode falar e falar, olha, está prejudicando. Só que isso é muito bom ser feito totalmente na parte da pré-produção. Quando você chega no set, gente, quem apita ali é o diretor e o diretor de fotografia e a diretora de arte que dá uns pitacos em alguma coisa ou outra, que tem que mexer no cenário alguma coisa ou outra. Mas assim, ninguém mais fala nada, não tem tempo ali, agora não é um momento mais para decidir, tudo já foi decidido antes. É assim que a gente trabalha, é assim que você brinca de fazer cinema. Quanto é como é que eu diz assim,
a qualidade do seu filme está ligada diretamente à qualidade da sua pré-produção, né, Ari? Quanto melhor for a sua pré-produção, melhor a qualidade do seu filme. Então, gaste, não fique preocupado em filmar logo. Eu vejo muito isso aí, rapaz, no cineasta cristão, no cineasta em geral, né, o pessoal que está iniciando, né, não só os cristãos. Eles querem logo filmar o negócio, um desespero danado para filmar o negócio. Vamos filmar. Aí você vê aqueles filmes assim que não cuida da arte, o figurino, a roupa, não tem nada a ver com os personagens. Sabe assim, a questão das cores, você vê que a roupa tá legal, mas aí dentro do cenário você vê atrás dele alguma coisa assim que não tem nada a ver. E existe um estudo que quem estuda publicidade e propaganda, como é que chama aquela matéria da... Estou tentando lembrar aqui agora. Por exemplo, se você olha assim, você está me vendo, eu não estou querendo dizer nada, mas você vê alguma coisa em mim que diz alguma coisa. Como é que é o nome dessa matéria? Tipo assim... Sabe assim, tipo assim, você viu aqui uma churrasqueira. Então você deduz que eu gosto de churrasco. Apesar de eu não estar falando nada que eu gosto de churrasco. Semiótica, exatamente. Eu lembrei, na hora que você falou, eu lembrei o nome aqui. A semiótica. Então, o semiótica, gente, é um problema para a direção de arte que você não faz ideia. Você vai filmar alguma coisa ali, gente, tem que tomar cuidado. A diretora de arte, ela olha assim, ela pega... Olha na câmera aqui no monitor, ou aqui, ou no monitor maior que a gente tenha. Ela olha os cantos todos assim, ó. Para ver se não tem uma tomada aparecendo, para ver se não tem um tênis perdido ali, alguma coisa, porque quem está assistindo o filme, você vai ver, você vai reparar. Se eu tivesse aqui, se fosse um filme e você visse uma chuteira aqui do meu lado, você ia imaginar que eu jogava futebol. Né? Mas poderia não estar jogando futebol. Né? De repente você olha para mim, do jeito que eu estou vestido, você olha alguma coisa, você está tirando conclusões de algumas coisas que está me vendo. E pode não ser. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. É a diretora de arte, ela que cuida desses detalhes. Então, na geladeira, a gente vai ter mais coisa do que Coca-Cola. Vai ter comida lá, né? Bom, se vai ter comida, vai ter que ter o quê? Vai ter que ter uma cozinheira, né? Vai ter que ter alguém para cozinhar. No dia que a gente for gravar essa cena aqui, eu vou ter que comprar comida, vou ter que comprar batata, arroz, feijão, macarrão. Eu tenho que preparar um cardápio, né? Alguma coisa para botar nessa geladeira, né? Alguma coisa tem que ter nessa geladeira, tem que ter ovo nessa geladeira, tem que ter uma gelatina, então vamos ter que fazer uma gelatina. Então, tudo isso é arte, gente. Tem uma frase que define a arte, é o seguinte, ó. Eu estou jogando um monte de coisa aqui, tá? Além da fotografia e da direção. Tirando os atores pelados no set, tudo é arte. Só os atores pelados que não é arte. Tá? A roupa é arte, maquiagem é arte, o cabelo é arte, a cadeira é arte, o chão a cor do chão é arte, o teto é arte, tudo é arte. Tirando os atores pelados, tudo é arte. Entende? Então tem que cuidar disso, gente. Capricha nisso daí. Eu vejo muita coisa mal feita por causa dessa questão da arte. Pensa nos detalhes, gente. Pensa nos detalhes. A verossimilhança, lembra dessa palavra, verossimilhança. Você está passando uma realidade, você tem que convencer a pessoa que aquilo lá existe de verdade. Então a geladeira, tu vai pegar uma geladeira lá, botar. De repente você pensa assim, aí você vai definir, né? Diretor, eu como diretora de arte, o que eu vou definir? A geladeira, mas peraí, mas que geladeira? Uma Consul, uma Brastemp? A geladeira vai ser uma geladeira de alguém que mora sozinho, vai ser uma geladeira que mora com a família? E aí você vai colocar a geladeira, só que você não pode mostrar a marca da geladeira, porque a Consul e a Brastemp, elas estão patrocinando seu filme. E pode até ser que você seja processado, não que ele vai pagar para você, porque você está usando a Consul ali, ela pode processar você. Se você usar a imagem da Consul, aparecer o logo da Consul na geladeira, ou de uma televisão, ou de um aparelho qualquer, ou mesmo uma garrafa de bebida, uma cena que tem... A gente trabalhou lá, teve cena de bebida lá, que tinha uísque, tinha um monte de coisa. A gente virava as garrafinhas meio de ladinho, assim, para não aparecer a logo. Por quê? Dá problema essas coisas. Então, assim, você tem que pensar, que esse personagem, que tipo de casa que ele vive, será que a geladeira é antiga ou se a geladeira é nova? A diretora de arte vai pensar nisso junto com o diretor, claro. A diretora de arte, ela não define a arte sozinha. A diretora de arte, ela trabalha junto com o diretor. E o diretor de fotografia também, porque às vezes a diretora de arte quer botar uma geladora grandona lá que vai dar uma sombra muito grande e o diretor de arte não dá certo. Porque essa cozinha, ela é muito pequena para a gente filmar. Eu não vou ter como colocar a minha iluminação aqui, para a gente poder fazer uma boa luz aqui com essa geladeira tampando. Então, vamos ter que botar uma geladeira menor. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser pensado junto com o diretor de fotografia e junto com a diretora de arte. Então, essa é a decupagem técnica que eu estou fazendo, só a técnica. Aí, volta a pegar um energético, ó. A geladeira apareceu mais um energético na geladeira. Tem que ter uma pia, ó. É uma cozinha. Você vai ter que ter uma cozinha completa.
Agora, se você vai ter uma cozinha completa, se você pegou um lugar vazio para montar uma cozinha, normalmente, olha o erro, tá? Que muitos cineastas, assim, principalmente os cristãos, né, que estão iniciando, né, que ainda não tem tanta experiência, eles fazem. Eles pegam assim, preciso de uma cozinha. Aí, o certo era fazer o quê? Que é o que a Globo faz, que é o que os cineastas fazem, os que têm grana. Montam com tapume, com madeirite, um quadrado, pintam, não tem a parte de cima para poder botar a iluminação mais alta possível, né? Botam a janela, montam como se fossem as paredes mesmo, e ali eles montam a cozinha, do jeito que eles querem. É assim que eles fazem. Como a gente não tem tanto dinheiro assim, é uma coisa tão complicada, que na realidade não seria tão complicado você fazer isso, né, se você pensar. Mas vamos dizer assim, o que você pensa, né? Você, não, muito trabalho, né? Vou lá atrás de uma madeirite para montar uma sala, para montar né? Eu vou arrumar uma sala de alguém. Aí você vai achar uma casa de alguém que você consiga usar para alocação. Então a gente está fazendo a decupagem técnica, né? Trabalhando a decupagem técnica. Para mim saber todos os elementos que eu vou ter em cena. Tá? Beleza. Fiz a decupagem técnica. Eu sei que eu vou precisar de uma cozinha. Eu sei que eu vou precisar de uma sala, de um escritório. Duas locações. Que eu estava falando, você vai na casa da pessoa, vai usar o escritório do Roberto, mas você chega lá no escritório do Roberto não pensou em um dia o escritório dele ser filmado, né? Então você vai ver um vaso verde, um vaso vermelho, umas coisas assim totalmente diferentes. Pode acontecer, não sei. Se ele contratou uma decoradora. Se ele contratou uma decoradora para fazer o escritório dele, pode ser que o escritório dele esteja assim, porque o decorador, os decoradores, design de interior, arquitetos, são os diretores de arte. Eles são ótimos diretores de arte. Então, assim, quando você conhecer alguém assim, é designer, não sei o quê, diretor, é designer de produto, designer de marca, essas coisas assim todas, web designer, esses são os diretores de arte, porque eles conhecem a cor, composição, e esse tipo de pessoa que você precisa do seu lado. Então, preciso do quarto. O escritório dele não foi pensado dessa forma, ou ele contratou uma arquiteta, lá, uma decoradora, que pensou. Então vai ser bom ou não. Só que eu tenho que pensar na arte, mas eu tenho que pensar na luz também. Será que o escritório dele dá? Porque eu tenho que ter um teto, né? Porque senão a minha iluminação, dependendo da iluminação que eu precisar, eu vou ter que ter uns 3, 4 metros de teto. Então se a casa dele for muito baixa, já não vai dar. Eu vou ter que usar uma luz mais assim direta, né? Não vai ter como fazer uma coisa mais alta. Então assim, tudo vai depender. O que vai acontecer? Aonde que vai entrar o diretor de fotografia nessa questão? Eu vou escolher o local. Eu vou falar assim, olha, vai ser na casa do Roberto. Eu vou filmar lá na casa do escritório do Roberto. Aí o diretor de fotografia vai comigo, junto com a diretora de arte, e isso chama-se pré-produção, gente. Por favor, pré-produção nas coisas de vocês. Vão com os dois. Pergunta. Meu papel como diretor. O produtor, ele está junto naquilo ali, entendeu? É assim, ó, tem uma frase que diz assim, roteirista, produtor e diretor. O roteirista é o id. Ideias. Ele não quer nem saber. O negócio dele é criar. Né? O diretor é o ego. Né? Ele quer fazer a coisa, né? Ele quer orgulho, ele quer fazer coisa ficar bonita. E o produtor é o alter ego. Né? Ele já vai contra aquilo lá. Ele vai de uma forma assim a questionar se realmente vai aquilo lá, se vai ser daquela forma ou não. Se dá para produzir aquilo ou não. Se eu olhasse aqui e falasse assim, poxa vida, 2 monitor, cara, mas precisa 2 monitor? Como produtor, eu poderia falar, 2 monitor? Que monitor, cara? Você tem monitor? Eu não tenho monitor. E agora nós vamos arrumar monitor? Ah, será que o irmão lá não empresta o monitor dele? Tá, mas que monitor que é esse? Pô, a gente vai pensar, né, como diretor, pô, mas tem que ser 2 monitor igual. Não pode ser um monitor. Mas eu tenho um monitor daquele de tubo. Falei, não, cara, pelo amor de Deus, monitor de tubo. Olha, é uma mesa de computador. Provavelmente é uma mesa de design, né, que o cara trabalha. Porque quem que tem 2 monitor? Pô, 2 monitor? Um passando filme, o outro vendo Facebook. Não deve ser uma sala, deve ser um escritório E é um escritório com 2 monitores, deve ser um design gráfico. Ou um editor. Então, quer dizer, não é qualquer monitor. Então deve ser um monitor bom. Será que é um Mac? Ou é um PC? Deve ser Mac, se o cara é editor, cara. E agora para nós arrumar 2 Mac, cara? 2 iMac, né? Vamos dizer assim, né? Aqueles grandes de 27 polegadas, né? E agora para a gente arrumar 2 iMac, né? Será que alguém tem? Ah, vamos chamar o produtor. O diretor, né? Chama o produtor.
O produtor tem que resolver todos os problemas, né? Ô, produtor, o negócio é o seguinte, ó, nós queremos usar 2 Mac. Aí o produtor, gente, vocês estão loucos, 2 Macs? Vamos usar, eu tenho lá em casa um monitor de 27 polegadas lá, de um PC lá, ou sei lá qual que é lá, vamos usar um Samsung lá mesmo. Pô, mas cara, mas o diretor fala assim, ô produtor, mas é o seguinte, cara, a gente, ó, o cara é designer, o cara é produtor, o cara é editor, não pode ser PC, vai ter que ser um Mac, cara, o cara profissional trabalha com Mac. Aí o produtor fala, pô, cara, mas o Mac, cara, como é que não arrumar isso? Vamos comprar? Você tem verba para comprar esse negócio? Não tem, eu também não tenho. Não tem verba para fazer esse filme? Como é que a gente vai conseguir isso? Aí o produtor, gente, o bom produtor, é esse que faltam bons produtores. Ele faz o quê? Ele pensa assim, existe uma possibilidade. Bom, vamos dizer que eu sou da igreja aqui, né? Eu penso assim, primeira coisa que eu vou pensar, né? Gente, você tem que pensar em gente. Fala assim, gente, nós somos de uma igreja, né? Estou pensando como cineasta cristão, né? Vamos fazer um aviso no jornal da igreja lá, falando assim, olha, quem tiver MacBook ou iMac da polegada 17 até 27, que quiser emprestar pra gente precisa para gravar um filme e tal. Vai aparecer, quem tiver vai querer ajudar, gente. Sem você precisar gastar nada. Mas o bom produtor faz mais. O bom produtor vai, olha só, que é difícil isso, hein? Ele vai lá na loja, leva um papelzinho, como se chama? Como é que é? Não é timbrado sim, mas não estou lembrando não, peraí. Uma requisição falando do filme que vai ser feito e mostrando para a loja que se a loja emprestar os 2 Mac para vocês filmarem no dia tal, a tal hora, vocês vão colocar no filme o crédito para ela. Entendeu? E aí você vai lá e apresenta, vai bem vestido, né? O produtor e o diretor vão bem vestido na empresa lá, onde tem os computadores. Fala assim, nós estamos gravando um longa-metragem, um curta-metragem, precisamos de 2 Macs para fazer uma cena, a cena vai ser gravada no dia tal, então a gente precisava levar esses computadores lá, a gente assina uma requisição aqui, faz o que for necessário, deixa alguma coisa de garantia, para a gente poder trazer isso de volta, ou alguém. A gente fez isso lá em Campinas, cara. Sabe o que a gente pegou? A gente não pegou um Mac em Campinas, sabe o que eu peguei em Campinas, gente? Eu fui lá, eu consegui pegar. Eu peguei uma moto, como é que chama aquela moto? Primeiro que eu estava pegando uma Kawasaki. Kawasaki não. Harley Davidson. A primeira que eu consegui foi uma Harley Davidson. Eu sentado dentro do carro com o Daniel assim, a Daniel falou assim, Alisson, a gente podia conseguir, já mesmo se a gente conseguisse aí o patrocínio, né? Porque o Daniel precisava de grana, né, gente? Então ele falou assim, Alisson, se a gente conseguisse patrocínio da Harley Davidson, cara. Aí eu falei para ele assim, Daniel, deixa aí que eu vou entrar lá dentro. Fica aí no carro, eu vou entrar sozinho lá. Aí entrei lá dentro, conversei, fiquei mais ou menos 1 hora discutindo lá com o gerente, com a subgerente lá. Aí eu voltei pro carro sorrindo, né? O Daniel falou, conseguiu patrocínio? Não, consegui a moto. Pra gente usar o dia que a gente quiser. É só chegar, pegar a moto. Ele falou, sério? Sério. Ele pediu pra gente vir semana que vem aqui conversar com ele para falar que moto que a gente vai querer usar. Aí acabamos não usando a Harley Davidson. Acabou, aí o Daniel tentou um patrocínio com uma outra, com a Dutti, não é Dutti, como é que é? Alguém falou o nome aí de moto aí? Ducati, isso, é isso que eu estava tentando lembrar. Aí fomos na loja da Ducati, em Campinas, que tinha um cara que tinha 2 lojas da Ducati. Aí chegamos na Ducati lá, falamos com o cara da Ducati, e o cara ficou assim, meio que patrocinar, né? Aí o Daniel ficou animado, falou, pô, cara, vai entrar grana, né, cara, vai entrar grana. Chegou no final das contas, o cara não entrou a grana, o cara não quis. É difícil, gente, botar grana, investimento em filme de gente desconhecida e que você não tem um ator conhecido, entendeu? Se eu chegar, gente, eu tenho no meu WhatsApp aqui, eu conversei com a Letícia Sabatella, eu conversei com a filha do Zezé de Camargo, eu conversei com aquela menina fotógrafa daquela novela anterior, que era aquela menina lésbica que era fotógrafa, que eu não estou lembrado do nome dela, conversei com ela, conversei com um monte de ator. Sabe o que a filha do Zezé de Camargo falou para mim? Falou assim para mim, falou pro Daniel, falou para mim, e eu passei pro Daniel, falou para mim assim, eu quero participar do filme. Só que eu não posso gravar agora em outubro. Eu só posso em novembro. Aí eu cheguei pro Daniel e falei, Daniel de Deus, rapaz, vamos colocar essa menina no filme. Aí o Daniel, cara, mas vai ter que adiar tudo. Não tem problema, cara. Mais 1 mês de pré-produção. Vamos correr atrás das coisas, levantar agora, porque a gente vai ter ela daqui 1 mês. A gente vai ter 1 mês para levantar a grama. Uma coisa é você chegar assim e falar assim, olha, a pessoa pergunta você, quem que está no filme de vocês? Você fica assim, a Amanda, a fulano de tal. Aí, outra coisa é você chegar assim, quem que está no filme de vocês? Você não precisa nem falar o nome da menina, você fala assim, a filha do Zezé de Camargo. Entendeu? Gente,
Eu não estou falando errado, coisa errada aqui. Eu estou falando a dura realidade para vocês. Se vocês querem fazer o teu filme alcance as pessoas, você tem que pensar ele de uma forma mercadológica, de marketing. Você tem que tentar jogar o seu filme para frente, você tem que ir atrás de gente conhecida. E não são caros, tá? Não são caros. Para mim colocar uma... Sabe quanto ficaria para mim colocar uma famosa assim? 20 mil, 10 mil, no máximo 50 mil. Tá? Só que o que você faz? Normalmente a gente paga por dia, né, o ator. Então, quando a gente tinha que pagar os atores lá, tinha ator que trabalhava 5 dias, tinha ator que trabalhava 10 dias, e tinha ator que trabalhava 3 dias. E tinha ator que trabalhava tinha cena quase todo dia. Então a gente fazia o quê? Bom, eu fiz uma otimização do cronograma. Vamos ver se eu mostro o cronograma para vocês do Labirintos Internos. Eu trabalhei como produtor, tá? Mas eu tipo assim, era do lado do diretor direto. Então, assim, a gente decidia as coisas juntos. Muita coisa decidida junto. Então, vou ver se eu acho aqui a cronograma. Para mostrar para vocês um cronograma do Labirintos Internos. Isso. Aí, gente, ó. Isso aí é um cronograma. Tá? Então, tá. Então, isso aqui é o cronograma do Labirintos Internos. Assim que a gente trabalhou lá. Sequência 12, sequência 13, sequência 14, sequência 15, sequência 16, 17, 18. Aí o fim do dia, na terça-feira, 1º de outubro de 2013. Filmamos 3/4 de página de roteiro. Então, eu trabalho com oitavas, né? Então, assim, quando você divide o roteiro por 8, você sabe mais ou menos a quantidade de tempo que você vai trabalhar. Normalmente, você trabalha no máximo 7 páginas 7 oitavas por dia, né? Senão fica muito pesado para trabalhar, por questão do tempo, né, e tal. Então, aqui tem a alocação, se é de dia ou de noite e tal. Então, assim, quando você trabalha com um cronograma de filmagem, que todo mundo vai estar sabendo, eu passava para a equipe toda a ordem do dia. Normalmente, a gente passa uma ordem do dia para eles saberem, todo mundo sabendo, avisa todo mundo o que vai ser filmado naquele dia. Para o figurino daí, no figurino, todos os figurinos de cada uma dessas cenas estão marcadas as roupas com uma etiquetinha, de todas as cenas já, de antemão ele já sabe que cena que ele vai gravar. Esse númerozinho 4 e 7 aqui é cada um dos atores, então aqui eu vou ter um ator. Então você pode ver aqui, ó, 4, 7, 4, 4, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 2, 4, 7, 4, 7. E se eu for mais para baixo ali, vocês vão ver que tem um monte de 4, 7, porque eu quero mandar o cara para casa logo, porque o cara tá me dando despesa, é um dos caras mais caros, eu tenho que gravar toda a cena dele logo para ele ir embora. Acabou a cena dele, eu já boto ele no avião e mando ele para casa. Porque cada dia que ele fica comigo lá, eu estou tendo despesa com ele, entendeu? Então, e ele só vai chegar, quer ver? Ó, vamos seguir aqui para baixo, quer ver? Ó. 4, 7, 4, 4, 2, 4, 7, 1. Aí entrou um ali, que é o pastor, que é um baiano, que tinha poucas cenas. Né? Esse pastor aí, que é um pastor do filme, ele só chegou no dia... Um dia que ele filmou, deixa eu ver aqui, sexta-feira, 4 de outubro, ele chegou no dia 3, ele chegou um dia antes, por causa da distância. Pegou o avião lá, chegou em Campinas, para gravar no outro dia. Gravou a cena dele. Aí eu peguei todas as cenas dele, joguei uma atrás da outra para liberar ele o mais rápido possível. Então aqui tem olha lá ele de novo, 1. Essa cor diferente, gente, verde, azul, representa dia ou noite para mim, tá? Dependendo da cor. Ó, você viu que tem um noite verde e um noite azul, né? É que tem um noite, quando é externa, é azul escuro, quando é interna, é verde, tá? Então, quando acaba a filmagem dele, aqui já não está aparecendo mais ele. Aqui foi a última cena dele, aqui no dia 9 de outubro. Acabou a cena dele. Muito bom te conhecer, abraço, leva para a rodoviária, vai embora. Chega de despesa com esse daí, é um a menos. Enquanto isso, aqueles que... a gente tem que otimizar essa questão da produção, para a gente economizar o mínimo possível. Então a palavra para a produção é otimização. Otimização. Isso tudo aqui, gente, é feito na pré-produção, para você economizar dinheiro. Pode perguntar. Uhum. No que define a ordem das filmagens? Isso. Uhum. No Labirintos Internos, depende de cada produção. Cada produção tem uma questão que pesa mais, né? Na realidade, assim, as cenas eram definidas, tem duas coisas muito importantes.
A maquiagem, como a gente tinha questões de maquiagem muito importante, não sei se vocês repararam, no filme tem um cara, aquele careca lá que faz um vilão, ele tem uma tatuagem aqui na nuca, aqui, ó, que é um tribal na nuca. Aquele tribal dele era pintado todo dia, era feito de rena, só que ele teve alergia com a rena. Ele teve alergia com a tatuagem de rena, então irritou. Então era pintado todo dia. A nossa maquiadora, todo dia pintando ele assim, para gravar a cena dele. Só que a cena dele começou num certo momento. Não foi assim, tipo... A gente já sabia. Naquele momento, quando ele chegou, a gente já tinha à nossa disposição a maquiadora a todo instante ali para poder retocar o set. Ela ficava ali no set. Então quando ele filmou, agitou, suou um pouquinho. Ela ia lá, olhava, quando a gente dava um intervalo, olhava a tatuagem, dava uma retocadinha na tatuagem. E aí tinha umas cenas também que o cara tem um arranhão na cara, assim, que a atriz principal arranhou a cara dele, assim, tem uma cicatriz assim de arranhão, que ela tinha que ficar retocando direto. Então essas coisas assim definiam a ordem de filmagem, para que a gente não tivesse que mexer na questão da maquiagem e do figurino. Duas coisas muito importantes, a maquiagem e o figurino. Por quê? Porque dá muito trabalho você tirar uma roupa. Por exemplo, se eu estou gravando uma cena tal que eu tenho que usar tal figurino, então de repente eu vou ter que tirar aquela roupa, só por conta da locação, vou ter que tirar aquela roupa, botar uma outra roupa para gravar a mesma cena, só porque é no mesmo dia, na mesma hora. Porque é uma sequência? Não, necessariamente não precisa ser na sequência. Se você olhar, eu tentei de uma certa forma manter uma sequência, mas não tem a sequência. A sequência é 17, 28, 84, 85. Por conta de figurino, de maquiagem e de locação. Existe uma ordem. Então, assim... Maquiagem em primeiro lugar, porque é o que mais dá mais trabalho, né? Exato, nessa produção. Porque a maquiagem era muito importante nela. Então a gente tinha que dar prioridade para a maquiagem. Se era uma cena que tinha muita maquiagem, a gente tentava evitar não precisava ficar tirando a maquiagem. Então mantinha a maquiagem, a mesma maquiagem na cena, acabava, beleza. Já outro dia, já vamos pensar outra coisa, tá? E a questão do dia e noite também. Se bem que a gente teve noites que virou dia e dia que virou noite. E virou noite mesmo, tipo assim, a gente mudou o roteiro na hora, falou, não vamos gravar, não vai ser mais noite essa cena, vai ser dia. Mas Daniel, vai mudar alguma coisa? Não sei o quê. Não, Daniel, não vai mudar nada, o roteiro vai continuar a mesma coisa, não alterou nada. Bom, vamos analisar. Lê o roteiro de novo, segue, aí vai, né, imagina o filme e tal. Realmente não vai mudar, Daniel, dá pra gente mudar mesmo. E muda, ponto, virou dia. Né? Então, isso aqui... Para o diretor de fotografia, para que serve? Para ele saber o que ele vai filmar. Então, ele sabe o que ele vai filmar, onde que ele vai filmar, né? Então ele sabe a quantidade de luz que ele vai levar, e a quantidade de equipamento e as lentes que ele vai usar. Eu acho que o sempre é um problema financeiro, né? O grande problema é financeiro. É aquilo que eu estava falando, né? Você consegue captar um recurso com muita dificuldade. Então, assim, existe uma elite que ganha todo o festival, ganha todos esses editais, acaba vindo para essas pessoas. Eu vi um cara uma vez, que eu fiquei sabendo de um diretor, que o projeto dele era esse, ó. Ele mandou, sem brincadeira, ele mandou o projeto assim, olha, escrito no projeto, nós vamos sair daqui de São Paulo, vamos andar lá, vamos para o Nordeste, nós vamos andar no Nordeste sem saber onde que a gente vai. Nós vamos achar uma cidade, vamos entrar naquela cidade sem saber o que a gente vai filmar. A história que aparecer, a gente vai pegar e vai seguir a linha dela. O cara ganhou o edital. 1,5 milhão. Entende? Mas por quê? Era um diretor conhecido. Entendeu? Por isso que eu falo. Curta. Né? Façam curtas. Curta, festival. Aí sai indicação. Pega indicação com orgulho lá e bota nos outros trabalhos seus. Falar assim, ó, diretor tal indicado no festival de... Mas eu não estou falando de festival brasileiro não, gente. Tem festival, tem um site, eu vou postar depois lá no grupo lá, tem um site que você consegue postar o seu filme, você colocar o teu filme em festivais no mundo inteiro. No mundo inteiro de curtas-metragens. Tem um site bem bacana, você se cadastra lá e tal, não paga nada, você se inscreve e manda o seu filme, ele faz toda uma assessoria sem cobrar nada. Mas manda seu filme lá para a China. Ou, você viu o Ali Muritiba, né, o Ali? O Ali fez aquele filme lá, que a Fábrica. A Fábrica, gente, eu achei incrível aquilo lá. Eu fiquei só acompanhando, né? Aí o Ali pegou e filmou. Aí o Ali mandou para um monte de festival, porque ele faz isso que eu te falei, ele manda para o festival no mundo inteiro. E aí ficou esperando o resultado. Aí de repente ele começou a postar. Gente, fomos indicados no festival de Sundance.
Fomos indicados no festival lá da África, do Iraque, sei lá, tudo quanto é lado. Ele foi indicado para um monte de festival. Além de ser indicado, ele não sabia disso. Sabe o que tinha festival que fazia? Mandava passagem para ele, com hospedagem, tudo pago para ele poder ir lá participar do festival. E ele não sabia. O Ali viajou o mundo inteiro por conta desse filme, A Fábrica. Você já assistiu A Fábrica? Já assistiu A Fábrica? Quem assistiu A Fábrica, gente, é um filme assim, não é verdade? Um filme bom, gostei do filme, tá? Mas assim, é um filme simples, gente. Conta a história de uma mulher que vai visitar o filho na cadeia, ela entra no banheiro, assim, ela tá tomando banho, ela entra no banheiro, pega um celular. O filme não tem muito diálogo, sabe? Não tem muito diálogo. O início é sempre assim, o cara na cadeia, mostra ele conversando com os amigos e tal, aí mostra uma senhorinha velha, fica alternando entre a imagem dela e a imagem dele. Aí ela tá em casa, ela vai tomar um banho, toma um banho, sai do banheiro assim, com a toalha toda enrolada e tal, aí ela pega um celular assim, pega o celular, não, primeiro ela pega uma camisinha, aí você pensa assim, o que essa mulher vai fazer com essa camisinha? Aí a velha pega a camisinha, rasga a camisinha, tira a camisinha de dentro, pega um celular e enfia dentro da camisinha, dá um nó no celular, pega a toalha assim e enfia o celular lá. Aí você fica pensando, meu Deus, o que essa velha está fazendo? Aí de repente ela vai no presídio. Vão revistar ela, revistada, manda ficar pelada, ela baixar, agachar, não sei o quê. Dá um cortinho ali, tipo, alguém estava sabendo que ela vinha chegar ali, não revistou ela direito para deixar ela passar com o celular. Ela entrou com o celular dentro do negócio, foi conversar com o cara no pátio, pediu para ir no banheiro. Chegou no banheiro, enfiou a mão na calça, tirou o celular de dentro da vagina, jogou o celular dentro da patente, do vaso sanitário, enfiou lá para dentro assim um pouco, para não aparecer, saiu do banheiro. O guarda entrou, como sempre, olha dentro para ver se tem alguma coisa, olha no privado, vê que não tinha nada, saiu, ela voltou para o pátio. Voltou para o pátio, aí o bandido lá, o cara que estava preso, pediu para ir no banheiro. Aí ele chegou no banheiro, entrou no banheiro, enfiou a mão dentro do vaso sanitário, da água do vaso sanitário, pegou lá embaixo, lá que já sabia onde a mãe tinha escondido, tirou o celular dentro da camisinha, rasgou com o dente a camisinha, né? Com a água sanitária que tinha tirado ali. Claro que não fez isso, né? Isso é tudo coisinha de jogo de imagem, né? E tal. Pegou, cortou e tal, tirou o celular, discou o número e ligou. Tum, tum. Do outro lado atendeu uma mulher e um monte de converseiro por trás, assim, criança brincando, alguma coisa assim. Aí ele falou que era ele e tal, houve um diálogo com ela. Aí ela, espera aí que eu vou chamar ele. Chamou ele, era o filho dele. Era dia do aniversário do filho dele e a mãe dele tinha ido lá para dar o telefone para ele ligar o filho dele para desejar parabéns para ele. E esse filme, gente, ele fez legendagem em inglês e mandou esse filme para o mundo inteiro. Ele ganhou, acho que mais de 10 prêmios e foi indicado uns 30 lá, sabe? E viajou para tudo quanto é lado. Curta de 20 e poucos minutos, se eu não me engano. 20 e poucos minutos. Então assim, cara, e fez o nome dele. Fez o nome dele. E hoje ele, todo lugar que ele vai fazer o outro filme, ele fez, gravou aqui em Curitiba com a Letícia Sabatella o filme Circular. Não sei se você viu. Circular, foi ele, gravou com 4 diretores. Ele mais 3 diretores gravaram o filme. Aí ele pegou e tudo aquilo, os prêmios que ele tinha lá, botou tudo lá. Diretor premiado no festival, não sei o quê. Então, quer dizer, é isso, gente. Você tem que trabalhar isso em você. Imagina, você, cineasta cristão, tipo assim, cineasta cristão, né? Vamos botar uma vírgula aí, né? Tipo assim, imagina você, cineasta, vírgula, cristão, vírgula, fazendo filme, né? Produzindo filmes que alcancem as pessoas, que vão lá na China, na Alemanha, nos Estados Unidos, né? Você faz essas parcerias com o pessoal, você começa... É isso, gente, a internet, Facebook, cara. Hoje mesmo eu estava conversando eu conversava antes com o Aren, quando o Aren estava lá. Eu converso com um menino que está na Inglaterra também, que você deve conhecer, o Emerson Pinheiro. Hoje eu recebi um outro parabéns de um cara que é cristão também, que é da Alemanha, que produz filme na Alemanha. E ele falou para mim, não, que quer filme produzir no Brasil, que quer fazer parceria para produzir na Alemanha. Gente, é isso. Você tem que ter esses contatos, conhecer as pessoas, sabe? Começar a contactar, sonhar, viajar mesmo. Tem que sonhar, tem que viajar. Se você não viajar, não faz nada. Tá, gente? Então a gente volta naquilo que eu tinha falado lá no início para finalizar agora. Faça para você, ajude os outros também, melhore o seu trabalho, como um cristão mesmo, porque você está fazendo para Deus, não é verdade? Tipo assim, apesar, né, você está fazendo filme, mas você está fazendo aquilo para Deus, você quer alcançar as pessoas. E você tem que alcançar com qualidade. Hoje eu estava falando com ele estava falando para mim, né? Por que a maioria dos filmes cristãos, eles são sempre assim, filmes assim, tipo,
né, pesado, que mostra, cara, né, aquele sofrimento, não sei o quê. Por que não são umas coisas assim, mais assim, bonitas, né, assim, tipo assim, mostrando um lado assim, né, igual quando a gente vai evangelizar, né, que fala assim, você é pecador, né, você vai para o inferno, né, que você estava me falando. Então, a gente fazer filme bonito, filme com mensagens bonitas, filme assim, igual da Sessão da Tarde, né, assiste a Sessão da Tarde. Assim, você vê a Sessão da Tarde, você vê cada filme e fala assim, meu Deus, né, que não pensei nisso, né, olha que história. Eu vi uma coisa, assim, enquanto nos Estados Unidos eles estavam pensando em fazer um filme da Branca de Neve, você assistiu o filme da Branca de Neve que os americanos fizeram? Eles fizeram como é que fala? A Menina de Vermelho, uma coisa assim, o nome do filme, que é a história da Branca de Neve, uma releitura que eles fizeram. Enquanto nessa época eles estavam fazendo Branca de Neve, no cinema americano, pegaram a história, fizeram uma adaptação, uma coisa bem bacana com a história. Aqui no Brasil, tava no mesmo tempo, estava passando no cinema, um filme nacional de 2 caras que moravam dentro de uma zona e que disputavam a mesma prostituta. Eu fiquei pensando assim, gente, é a criatividade do brasileiro, né? Assim, você assiste uma Sessão da Tarde, um filminho assim, americano, você vê lá, né? Eles brincam um pouco com né? A Sessão da Tarde não tem muito efeito. O filme de Sessão da Tarde não tem muito efeito. Mas assim, são histórias bonitas, de um cachorro, de um relacionamento do cara com o cachorro, do relacionamento do cara com a esposa, da menina que ela queria arrumar um namorado. Esse tempo atrás eu assisti uma menina gordinha, né? Passou acho que no domingo tal, ou na tela quente, se eu não me engano. Tinha umas amigas que queriam casar uma gordinha, que a gordinha tinha... Então, quer dizer, coisas do dia a dia, do cotidiano, assim, sabe? Então tem muita coisa para ser contada, né? Tem muita coisa, história para ser contada. Você tem que saber contar bem isso, né? E pensar que você vai alcançar as pessoas, né? E assim, não fique pensando que você vai mandar logo seu filme para o cinema. Manda seu filme para DVD, distribui em DVD, passa na igreja. Né? Eu ando falando muito para os grupos de teatro, né? Falando assim, eu acho que a evolução dos grupos de teatro hoje em dia vai ser evoluir para o cinema. Por quê? Enquanto você tem um grupo de teatro, você ensaia uma peça, que você, para apresentar ela, você tem que marcar assim, cada final de semana numa igreja diferente. Se você pegar o grupo de teatro, você ensaiar e montarem um filme com o grupo de teatro, você vai gravar aquele filme lá, você vai ter uma cópia daquele DVD, você vai distribuir em todas as igrejas e vai conseguir passar em todas as igrejas da denominação no mesmo dia, no nível nacional. Olha o alcance, né, que você pode ter, não é? E se você for vender isso, a pessoa vai comprar para ela o teu filme e vai comprar mais um para dar para o vizinho dela, porque o filme é um filme que toca mesmo, um filme que dá uma lição de vida mesmo, uma lição de moral. Não é um filme crentez, mas é um filme impactante. Seja curto ou seja longa. Tá bom, gente? Eu agradeço. Tem mais alguma pergunta antes disso? Não? Então tá. Agradeço muito assim, a disponibilidade de vocês, de estar me ouvindo. Peço perdão assim se falei demais, né? Eu gostei muito de estar aqui com vocês e me coloco à disposição no meu Facebook para responder qualquer pergunta que vocês quiserem. Eu botei o meu e-mail também no grupo lá do encontro, para que me mandem alguma pergunta para que eu possa responder. Se vocês quiserem na igreja de vocês também fazer algum trabalho com cinema na igreja de vocês,